Bom dia! Nós vamos falar hoje de dois assuntos muito importantes, glaucoma e catarata. São duas doenças gravíssimas que atingem milhões de pessoas. E, segundo especialistas, é uma das maiores causas de cegueira no mundo. Então é muito importante você ficar aí, prestar atenção. Nós já estamos começando o programa Tirando Dúvidas. Fica aí, me acompanha. Estamos aqui com o Dr. Luiz Alexandre Lani, né? Ele é oftalmologista, é uma pessoa que a gente já teve em outras entrevistas, porque ele é bem esclarecedor. Nós vamos falar sobre catarata, um assunto que as pessoas falam muito, porque catarata é geralmente uma coisa que vem com a idade, então eu acho que quase ninguém escapa disso. E outras doenças que pode ter em qualquer época, né, da idade, né, de qualquer época da vida pode aparecer, e nós vamos tirar suas dúvidas, né? Vamos saber tudo, como tratar, que hora consultar, como fazer os preventivos. Tem tanto preventivo, a pessoa pensa que de visão não tem. Tem sim, tem também. Não é, Dr. Luiz Lani? É sim. Oh, é isso bom mesmo, dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Vamos ver se a gente consegue esclarecer alguma coisa para a população em relação a isso, né? As pessoas hoje fazem muita campanha de prevenção, campanha de pressão 12/8, campanha né, para mulher, exame ginecológico, exame de mama, agora de próstata, né, para os homens. Mas também a nossa visão, né, que é tão precioso, né, você poder enxergar, precisa também de prevenção, né, exames preventivos. Exatamente. Então, além dos exames preventivos, que a gente orienta a população a cada 6 meses procurar o seu oftalmologista para fazer a sua rotina, porque hoje a gente usa a visão muito, né, e cada vez mais com a evolução tecnológica, a gente precisa mais da visão. Então, com isso, a gente sempre recomenda que faça a sua rotina, né? E, paralelo a isso, doenças graves como glaucoma, como existem prevenções de outras especialidades, na oftalmologia, há mais de 15 anos, existem campanhas promovidas pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia para checar a pressão ocular da população. Lógico que isso é só um dos itens. O glaucoma é uma das doenças que a gente busca no exame oftalmológico, né? Mas o intuito da campanha não é somente prevenir o glaucoma, mas também lembrar a população da importância da saúde ocular. Muitas vezes a gente faz o diagnóstico de diabetes por uma alteração brusca do grau ou por alteração de fundo de olho, ou muitas vezes o contrário, o paciente já é portador do diabetes e com o tempo desenvolve a retinopatia diabética, que é uma doença grave que precisa ser tratada. Catarata. Nós tivemos aí muitas pessoas fazendo exames de catarata e tal, e algumas pessoas tiveram problema, não todas, mas algumas tiveram problema com cirurgia de catarata. E alguns falaram, eu tive glaucoma depois da catarata. O glaucoma é depois da catarata ou a pessoa já tinha o glaucoma, já tinha uma pressão alta nos olhos? Eu acho que a gente tem que separar bem a forma de conduzir as coisas. Então, uma cirurgia de catarata feita nos moldes de uma campanha de saúde pública, uma coisa de mutirão, é uma coisa que o colega médico não consegue dar todo o cuidado que o paciente merece, o paciente precisa. Nem faz todos os exames necessários. Não talvez, é possível, né? fazer isso numa campanha tão grande. Então, passa muitas vezes despercebido um glaucoma que o paciente já tinha e que vai permanecer, talvez até se acentuar, mas não que a cirurgia de catarata cause o glaucoma. É raríssimo, às vezes aí sim, estamos falando já de coisas extremas, de complicações, aí a gente pode até ter uma situação dessa. Mas é muito raro uma cirurgia de catarata causar glaucoma, tá? Então, esse diagnóstico, como qualquer tratamento, né, ainda mais nos olhos, a cirurgia de catarata é uma cirurgia extremamente delicada, apesar de a tecnologia ter evoluído muito e hoje a gente faz uma cirurgia de catarata com anestesia tópica, com colírio, alta e imediata, o paciente consegue ir para casa, é uma recuperação rápida da visão, mas não pode se banalizar o procedimento porque é um procedimento extremamente delicado, com risco de infecção e tudo mais, então a gente tem que ter um ambiente estéril, tem que ter um cuidado extremo para realizar uma cirurgia dessa para conseguir um sucesso que a gente almeja com a nossa visão, né? Quando vai submeter uma coisa dessa. Todo mundo vai ter catarata uma hora? Se viver suficiente para isso, acredito que sim. A catarata é o amadurecimento do cristalino, lente natural do olho, que conforme a idade avança, essa lente também avança. Então, uma comparação até um pouco grosseira seria como dizer que uma pessoa aos 70 anos vai ter cabelo branco.
Então, o cristalino vai, logicamente, ficar mais opaco. Agora, o quanto essa opacidade de cristalino vai atrapalhar a visão e quando é o momento certo de fazer a cirurgia, é isso que precisa aí da opinião, logicamente, do oftalmologista para poder avaliar essa catarata. Antigamente, a gente queria que a catarata ficasse muito dura, muito madura, a gente usava esse termo, para fazer a cirurgia de catarata. Porque a técnica cirúrgica era muito agressiva, você tinha que fazer um corte grande no olho para tirar aquela catarata inteira. Hoje, com a tecnologia moderna, ao contrário, a gente não quer que a catarata fique muito madura para poder aproveitar da tecnologia moderna de microincisão, de anestesia tópica e tudo isso que a gente tem hoje, né? Eu mesmo perguntei, escuta, aquela pelinha branca que vai crescendo nos olhos, isso é catarata? Não é catarata, não é catarata, né? Então é importante até esclarecer a população. Então, existe uma doença muito comum, principalmente nas pessoas que tomam muito sol, especialmente em áreas rurais, que é o pterígio, aquela membrana que cresce do próximo ao nariz para o centro do olho, cobrindo a visão. Aquilo chama-se pterígio. E na população é muito comum confundir isso e usar o termo catarata para isso. Então isso não é catarata. Catarata é a lente interna do olho, que na maioria das vezes não é visível a olho nu, é visível com os aparelhos, né? E que prejudica sim bastante a visão, tá? E de forma progressiva. A catarata geralmente é bilateral, ou seja, dos dois olhos, porque os dois olhos envelhecem ao mesmo tempo, os dois olhos têm a mesma idade. A gente brinca. E a catarata faz a incisão o cristalino é aqui, essa bolinha que a gente tem, o olho castanho, olho verde, olho azul. Isso, na verdade essa é a íris. O cristalino fica um pouco atrás da parte colorida do olho, nessa parte central do olho. Então a gente faz uma microincisão e entramos com um aparelho especial, uma microsonda. Essa sonda vibra várias vezes por segundo, fragmentando, quebrando esse cristalino e aspirando pela parte central dessa sonda. Então, com isso, a gente consegue, com uma incisão muito pequena, de 2 milímetros, a gente consegue tirar uma catarata. Pela mesma microincisão, e isso também vocês conseguem ver no vídeo, a gente consegue dobrar essa lente intraocular, que é o cristalino artificial que vai ser implantado. A gente consegue dobrar e ela entra dobrada e lá dentro desdobra e volta à sua forma original. Então, é uma grande evolução essa cirurgia de catarata, a moderna cirurgia de catarata. E além disso, nesses implantes, a gente tem uma série de opções de implantes. Para ter uma ideia, tem implantes que a gente coloca que já tem o grau de longe e de perto do paciente. Então a gente consegue também diminuir a dependência de óculos desses pacientes também, numa boa porcentagem dos casos. A maior felicidade é quando não precisa usar óculos, né? Aí é perfeito, né? Nós vamos até falar mais um pouquinho disso e vamos falar de glaucoma também, que é muito importante. Nós já tivemos várias entrevistas, né, Dr. Lani, em outras épocas sobre glaucoma, que a pessoa precisa fazer o preventivo. E nós vamos falar, mas daqui a pouquinho, né, no próximo bloco. Fica aí, é só um minutinho de o nosso comercial e voltamos já. Nós tivemos, Dr. Lani, falando em catarata e glaucoma, nós tivemos aí um depoimento, quase como uma reclamação, de um senhor que fez a cirurgia de catarata. E ele teve problemas, perdeu quase toda a visão, né? Certo, vamos ver. Vamos ver. Fui lá fazer os exames, constatou no olho esquerdo catarata 2 e no lado direito catarata 1. Mas depois da cirurgia, aí que veio o problema, que foi o glaucoma, por causa da pressão do meu olho que subiu demais, que o mínimo é 13, ele foi para 55 o lado esquerdo e 45 o lado direito. Foi onde é que deu a perda de 90% do lado esquerdo e 15% do lado direito. E na rede pública de saúde só tem um oftalmologista de glaucoma, então tá difícil a gente fazer. E aí, tanto que eu fui na ouvidoria da prefeitura, deixei tudo encaminhado lá para ver se eu consigo o remédio, porque o remédio é muito caro, é R$245, um vidrinho com 5 ml. Só dá máximo para 15 dias, para quem usa 2 vezes por dia, só dá para 15 dias. O problema do lado esquerdo, ó, pode ver que o olho ficou completamente diferente do lado direito, ele encolheu, entendeu? Isso aí que está prejudicando, eu só tenho visão para frente, dos lados não. Depois de 10 dias de operado, aí começou a envermelhar muito e inchar.
entendeu? Depois de 60 dias que eu procurei um oftalmologista particular, aí que descobriu que realmente eu estava com glaucoma muito profundo, que não poderia chegar a 55 a pressão do olho. Isso aí é onde é que matou todas as raízes do olho. E aí, com esse tratamento, qual o resultado que vai se obter? É estabelecer. Ele não pode subir mais a pressão, que se subir a pressão novamente, o que ocorre, eu posso perder a visão por completamente. E não dá transplante também. Isso aí morreu a raiz do olho, porque só dá transplante quando não mata a raiz do olho. Aí matou a raiz do olho, então não dá transplante. Isso aí é irreversível. E o que mudou agora na vida do senhor, no dia a dia, depois disso tudo? Mudou muito. De noite eu não posso dirigir, entendeu? Para mim sair à noite eu tenho que sair com minha esposa, ela dirigindo eu não posso, é reflexo do sol também eu não posso. Então minha vida, ela caiu 90%. Eu tô assim, não vou dizer inválido, mas eu me sinto rejeitado, entendeu? Ele disse que depois da catarata surgiu o glaucoma. A princípio ele fez a catarata, então não é uma campanha de saúde pública, na campanha pública, né? A gente não consegue saber qual foi o nível de investigação que houve de exames complementares antes da cirurgia, a gente não tem esse dado, né? Não, nem ele, pelo jeito, na entrevista não se manifesta claramente em relação a isso. Então, pode ser que esse paciente já tivesse um glaucoma que não foi diagnosticado e após a catarata não houve êxito da visão e aí sim foram investigar e viram o glaucoma. Ou pode sim ser uma complicação, que às vezes nesses mutirões, essas coisas, pode acontecer uma complicação tendo levado a um glaucoma secundário. Tá? A gente não tem dados, logicamente, por uma entrevista para avaliar mais a fundo, mas existem essas duas possibilidades, é o que me parece aí, pelo que eu pude observar, o que ele relatou. Eu vi também na mão dele, parece um exame de campo visual, que vagamente me parece que está bastante comprometido aquele campo, né? A gente observa aquela imagem toda preta, que é quando ele não consegue enxergar realmente os pontos durante o exame, né? Parece que não consegue nem enxergar, não tem nem visão periférica, né? Não tem também. Porque o glaucoma ele começa com a perda da visão periférica e vai estreitando o campo de visão até que, se não tratado, há uma perda total da visão. E na imensa maioria dos casos, irreversível, né? Então, de novo, especificamente sobre o caso fica difícil opinar mais do que isso, porque a gente não tem mais dados, né? Mas de uma forma genérica, aproveitando para falar de glaucoma, a prevenção do glaucoma, assim como a prevenção de outras doenças, hipertensão arterial, enfim, outras coisas, é muito importante. E como se faz a prevenção do glaucoma? A dúvida frequente que a população tem em relação ao glaucoma é se pressão do olho dói. A pressão do olho pode doer, mas a maioria delas não dói. É comum a gente fazer avaliação de rotina e encontrar... algo bem silencioso. Silencioso, encontrar paciente com uma pressão que deveria ser de 10 a 20, a gente encontrar uma pressão de 40 e o paciente assintomático, o paciente foi para uma consulta de rotina. Então, especialmente acima dos 40 anos, a gente tem uma preocupação a mais em relação a isso, né? Então, essa investigação, esse exame com o seu oftalmologista da sua confiança é muito importante. E isso vai além, não é só nas clínicas privadas, existe o sistema público também, e se a gente não consegue o atendimento no sistema público para nossas consultas de rotina de oftalmologia, assim como de outras especialidades, há que se questionar o sistema para saber o que a gente pode fazer para melhorar a vida dessa população, né? É verdade. O glaucoma, ele existe por quê? O que faz ter o glaucoma? Na imensa maioria dos casos, o glaucoma primário, que é o glaucoma que acontece naturalmente, né? O glaucoma primário, ele é de origem familiar, é uma herança genética que vem a causar o glaucoma. Não quer dizer que todas as pessoas que tenham história familiar de glaucoma vão desenvolver glaucoma, porém a gente tem que ter uma atenção especial nesses pacientes que já têm história familiar. Então, quando existe uma história familiar, você tem que chegar na consulta dizendo para o seu oftalmologista que tem história familiar, porque com 20 anos de idade a gente já pode preocupar, ou até antes, e começar a tentar investigar um glaucoma quando existe essa história familiar.
coisa que não é da consulta de rotina, se preocupar com uma criança, se preocupar com glaucoma, não é pertinente. Criança não tem glaucoma. Pode ter glaucoma, Pode ter sim, também. criança pode ter, mas não é frequente. Se eu tiver que fazer uma comparação até um pouco grosseira, mas pertinente, seria como a hipertensão arterial. Existe uma faixa etária que aumenta o risco do desenvolvimento da hipertensão arterial. Agora, uma criança pode ter hipertensão arterial? Sim, pode ter, né? Então, mais raro. Até uma hipotensão, né? Exatamente. Então vamos ver a pergunta das pessoas na rua, têm suas dúvidas. Quando a gente se opera do glaucoma, o problema é resolvido? Essa é a pergunta, mas o senhor vai responder já, tá? Tá bom. Daqui a pouquinho no próximo bloco, fica aí, não saia, que é só um minutinho. Oi, gente, eu tô aqui na Top Laser para falar tudo o que você precisa saber sobre depilação a laser. Você que deixou de usar aquele vestido ou aquela blusa preferida por conta dos pelos indesejados, ou recusou um convite para ir à praia ou à piscina porque não teve tempo de se depilar, preste muita atenção. E você, homem, que precisa manter a barba sempre bem feita, esse vídeo também é para você, tá? Com a correria do dia a dia, muita gente acaba usando a gilete ou a cera quente. Esses procedimentos podem resolver momentaneamente, mas quem sofre com isso é a nossa pele. Problemas como irritações na pele, pelos encravados, axilas escuras podem surgir. A boa notícia é que o tratamento com a depilação a laser resolve tudo isso. Legal, né? E para te dar ainda mais certeza sobre esse tratamento, nós vamos passar algumas informações. Você sabia que a depilação a laser foi criada há pouco mais de 20 anos? E de lá para cá, esse método vem evoluindo a cada dia. Os primeiros aparelhos de laser eram extremamente perigosos, porque podiam queimar ou manchar a pele, sem falar que eram muito dolorosos. Felizmente, para nossa alegria, com o tempo houve uma grande evolução na tecnologia desses equipamentos e hoje o tratamento é mais seguro, praticamente indolor e com resultados logo nas primeiras sessões. Muito bom, né? Obrigada por ter acompanhado esse vídeo até o fim. E se tiver alguma dúvida, estamos sempre à disposição. Muito obrigada! A gente se vê! Cirurgia de glaucoma. Primeiro, a dúvida da cirurgia, né? A cirurgia de glaucoma não é tão famosa quanto outras cirurgias de catarata, de cirurgia de miopia e outras coisas, porque com a melhora tecnológica dos colírios, o tratamento medicamentoso melhorou muito, então a gente faz cada vez menos cirurgia de glaucoma. A gente reserva a cirurgia para casos extremos, onde a gente não consegue o controle mais com as medicações, né? Então, após uma cirurgia de glaucoma, o paciente pode controlar totalmente a pressão e não precisar mais de colírio, assim como ele pode também precisar de colírio complementar para compor a redução da pressão junto com a cirurgia, né? Então, às vezes, faz a cirurgia e não consegue toda a redução que gostaria da pressão e tem que complementar com o colírio. Assim como também pode fazer a cirurgia de glaucoma e não conseguir controle nenhum da pressão. Tudo isso pode acontecer. Então, respondendo a pergunta objetivamente, não é toda cirurgia de glaucoma que vai resolver 100% do problema. E outro detalhe é que o campo de visão que se perdeu, a lesão de nervo óptico que já ocorreu, não recupera por causa da cirurgia, tá? Essa é uma dúvida frequente também, é bom deixar bem claro. É bom deixar claro, porque eu tinha uma pergunta aqui, se a cegueira ou a parcial por glaucoma se é reversível, então não é reversível. Não, a perda visual do glaucoma é uma perda de fibras nervosas, né, da retina e nervo óptico. Então, regeneração de fibras nervosas, se a gente acredita que possa ocorrer, é uma coisa muito lenta, então não dá para ficar contando com essa reversão. A melhor coisa do glaucoma é diagnóstico precoce e tratamento, caso seja necessário. Isso a melhor coisa. Então vamos voltar àquilo que nós começamos. Preventivo, exames preventivos. Você faz preventivo de tudo e tem que fazer. Você faz preventivo de câncer, de mama, de útero, de próstata, você faz preventivo também de glaucoma. Então a visão não é diferente. E uma coisa importante para a gente falar, quando fala da pressão alta nos olhos.
muitas pessoas acham que pessoa hipertensa tem essa propensão a ter pressão alta nos olhos. Isso é verdade ou é mito? Pressão ocular não tem nada a ver com pressão arterial. Você pode ter uma pessoa com pressão arterial normal com glaucoma, ou seja, pressão no olho, né? E vice-versa. Então não tem relação de uma coisa com a outra. Algumas doenças causam glaucoma secundário. Nós falamos do glaucoma primário, que é aquele hereditário. Glaucoma secundário, ele é causado sim por algumas patologias. Então, exemplo, sim, diabetes, alta miopia, são algumas patologias que podem sim estar relacionadas, mas não a hipertensão arterial não é a principal causa aí de glaucoma secundário. Não tem nada a ver uma pressão com a outra. Não. É como se você tivesse uma comparação grosseira, por impertinente, se tivesse um carro e estivesse analisando a pressão do óleo do motor e a pressão dos pneus. São duas pressões, mas não tem relação de uma com a outra. E os exames complementares? Para essa pessoa fazer a cirurgia, quais os exames que ela tem que fazer? Então, existe na oftalmologia, como em outras especialidades, exames complementares. Então a oftalmologia avançou muito nessa parte de diagnóstico nos últimos 20 anos. Então hoje a gente tem aparelho para fazer diagnóstico de muita coisa que a gente não tinha no passado. Então, exemplos, para glaucoma, a gente tem um exame de campo visual computadorizado. Ele faz uma análise de toda a visão do paciente, começando da periferia para o centro. Então, esse é um dos exames fundamentais para o glaucoma. Ainda para o glaucoma, a gente pode fazer uma fotografia do nervo óptico, né? Que com o avanço do glaucoma, esse nervo óptico vai sofrendo e a gente vai tendo modificações dessa estrutura. Então, a gente pode comparar um exame de um ano para o outro com esses exames, né? Então, outra coisa que a gente pode fazer também é a microscopia especular da córnea com paquimetria, com medida da espessura da córnea. Então, juntando tudo isso, a gente tem condições de fazer um tratamento, um diagnóstico inicialmente e depois um tratamento muito melhor, porque a gente tem dados para comparar nos próximos exames. Isso é muito bom. No caso de catarata, a gente precisa avaliar o fundo do olho, então o exame de retinografia, OCT, que é uma análise tridimensional da retina, né? Onde a gente descobre algum inchaço, alguma coisa que poderia atrapalhar esse paciente de enxergar bem no pós-operatório. Então hoje a gente consegue saber antes muitas coisas que a gente descobria só depois no pós-operatório. Isso é muito bom. Então muitas vezes a gente muda a indicação de uma cirurgia já nos exames pré-operatórios, né? A gente faz também a biometria. O que é a biometria? A medida do olho para a gente conseguir determinar a lente intraocular que vai ser colocada. Como eu disse anteriormente, existem lentes intraoculares hoje que a gente coloca na cirurgia de catarata que já tem o foco de longe e o foco de perto. Não são todas as lentes, só as melhores lentes têm essa característica. Então, com isso a gente consegue unir objetivos de limpar o trajeto da luz, melhorar a qualidade de visão e também diminuir muito e muitas vezes livrar o paciente da dependência de óculos, né? Então a gente consegue descobrir patologias e fazer tratamentos muito mais avançados com tudo isso. E também mais acompanhamentos, né? Não é só o diagnosticar, não é só começar um tratamento, é acompanhar, né? Existe uma doença que por muito tempo cegou muita gente, que é a degeneração da retina, degeneração relacionada à idade, onde o paciente com uma idade mais avançada começa a desenvolver um inchaço do fundo do olho. Hoje a gente tem medicação que a gente faz dentro do olho e faz acompanhamento com esses exames e nota a melhora desses quadros. Então, felizmente, a medicina avança muito e na oftalmologia, felizmente, avançou bastante nos últimos 20 anos aí. Eu agradeço muito, viu? Muito obrigada mesmo de coração. Eu que agradeço pelo convite e precisando da gente, você sabe que você tem um amigo e pode contar a qualquer momento, né? É um prazer estar aqui falando com vocês. Então, e logo teremos mais uma, né? Uma mocinha ali, ó, né? A filha disse, ela ainda é bem novinha, né? Isso mesmo. É Laís, né? A Laís é bem novinha, mas diz que vai ser médico como papai, né? Vai ser oftalmo também, Laís? Sim. Olha, já escolheu oftalmologia igual o papai e a mamãe? Tem ela e tem o menino, Luiz Gabriel, que tá em casa. Luiz Gabriel quer também? Tá animado. Médico, olha. Tomara que sigam, né? Pra dar seguimento no trabalho que a gente já começou, tem a clínica lá, Com né? certeza. Que, pra quem não sabe, na Afonso Pena, que número que é lá? 4254. 4254 é a clínica de olhos, né? Clínica de olhos Luiz Lane, né? Luiz Lane é o nome do seu pai.
Isso, meu pai também era oftalmologista, Era né? Então isso já vem oftalmologista, de geração em geração, Era né? também bem famoso aqui, Dr. Lislane, né, seu pai? Então ficou lá com a clínica. Mas é mesmo. isso, né? Eu aconselho as pessoas, vão tirar dúvidas né? Quando tem um problema, não fica aí de qualquer forma. A gente não tem nada contra as óticas, né? As óticas ajudam muito, mas vai fazer o exame com um profissional e depois vai escolher seu óculos, depois você vai escolher sua lente, né? Isso mesmo, perfeito. Porque não fazer nada, olha, é algo tão precioso na gente que não dá para arriscar perder, né? Verdade. Mas é isso, o programa chegou ao fim, né? Nós agradecemos a sua audiência, nós tentamos fazer o melhor para tirar suas dúvidas e estaremos aqui sábado que vem. Todo sábado, 10h50, estamos aqui, né, com o programa e gostaria muito da sua participação. Muito obrigada, tenha um excelente final de semana, que a paz reine aí na sua casa.